Olá! Hoje nós vamos conversar com Wesley Teles, que com apenas 22 anos passou em primeiro lugar para o concurso do TJDFT. E ele vai contar um pouco para a gente sobre essa experiência e dar algumas dicas para quem sonha em se tornar um servidor público. Wesley, muito bem-vindo ao Muito Gran Cursos obrigado. Online. Obrigada pela participação. E eu queria que você contasse primeiro para a gente como é que começou essa sua experiência com o concurso público, quando que você decidiu estudar e se preparar. Sim. Bom, meu primeiro concurso público foi em 2012, foi o concurso público para o certame do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Nesse concurso foi o primeiro que eu fiz. Eu consegui minha aprovação, mas assim, não fiquei classificado, não fiquei numa classificação muito boa. Fiquei lá entre os 4.000 candidatos. Daí assim, já me deu uma motivação, né, para continuar estudando. Daí em 2012 eu comecei minha graduação em Direito. Daí eu dei um tempo nos concursos, parei, resolvi estudar para faculdade e tudo. Aí eu esperei um pouco para depois retornar. Aí em 2014 eu prestei o concurso da Anatel e me classifiquei também. Aí a minha classificação já foi um pouco melhor, eu fiquei entre os 200. Daí eu falei, agora é agora, a hora é agora. Aí, como o edital do TJDFT vencia em 2015, em julho de 2015, com um ano de antecedência eu comecei a me preparar para ele. Reduzi a grade na faculdade para melhor me preparar para esse concurso. Daí eu fiquei um ano estudando para o TJ, cargo de técnico. E como é que foi antes, né? Como é que foi a sua formação? Seu ensino fundamental, seu ensino médio, foi em escola pública? Conta um pouquinho pra gente ver se realmente tem Aham, influência essa questão da formação ao longo, né, dos anos. certo. Durante toda a minha vida eu estudei em escola pública mesmo, ensino fundamental, ensino médio. E assim, sempre tive o apoio da minha família, né? O pessoal sempre apoiou para estudar para concurso público, até porque hoje em dia, assim, é a melhor área, né? Por causa da estabilidade, a questão do salário e tudo mais. Daí foi aí que eu foquei, eu sempre quis fazer direito também, porque o meu objetivo um dia é ser magistrado e eu vou continuar estudando até chegar lá. E foi assim, estudei em escola pública, aí na minha graduação eu estudo atualmente na Universidade Católica de Brasília, estou no 9º semestre de Direito. Agora, você acha que realmente tem essa influência? Muita gente fala questão de escola pública, escola particular, se os estudantes da rede privada têm alguma Uhum. vantagem, e tudo você acha que isso depende muito do estudante mesmo? Depende do estudante, porque assim, quem faz o seu curso ser bom, a sua disciplina ser boa, é o próprio estudante, ou seja, não importa se você estuda em uma escola particular ou uma escola pública, se você decide que você é capaz e decide estudar, você vai conseguir o seu objetivo. Então, assim, estudar em escola privada ajuda bastante pela questão, é óbvio, é nítida a diferença, mas alunos de escola pública também têm essa condição. E quando é que você decidiu estudar para concurso? Há quanto tempo você já vem estudando? E quando foi o momento que você falou assim, não, eu quero seguir a carreira pública? Foi ano passado, em 2015, em janeiro de 2015. Eu decidi, eu falei, eu vou passar no TJDFT, é agora ou não. Aí eu decidi abrir mão do estágio, eu estagiava à época na Defensoria Pública do Distrito Federal, já havia estagiado também no TJDFT e gostei muito da experiência de trabalhar lá. Então, assim, foi uma experiência boa e eu falei, opa, aqui é o meu lugar, eu quero voltar para o TJDFT como servidor. E há quanto tempo você estuda para concurso público? Você já participou de outros? Desde Sim. quando você já participa, já faz as provas e se prepara? 2012, foi com o TSE, como eu havia falado. Mas assim, estudava, aí parava. Isso eu acho que acontece com muitos candidatos. A gente estuda para um certame, aí depois o resultado não é tão bom quanto a gente esperava. E assim, a gente acaba desleixando nos estudos, digamos assim, dando prioridade a outras coisas. Daí em 2014, como eu fui bem no concurso da Anatel, aí eu falei, eu não tinha estudado muito para esse concurso. Aí eu pensei comigo que se eu me esforçasse, me dedicasse bastante para o TJ, que eu já avisava, eu iria conseguir. E foi o que eu fiz. Com um ano de antecedência, eu estudei pelo edital anterior, consegui terminar o edital 3 vezes, com o auxílio de vocês, do Gran Curso, né? As videoaulas me ajudou bastante. Daí eu consegui.
E me conta uma coisa, eu quero que você explique pra gente como que era a sua rotina no período em que você estudava? Você fazia suas atividades normais? Você tirava quantas horas para estudar? Como é que você conciliava a sua rotina diária com os estudos? No começo eu fiquei um pouco perdido, confesso, fiquei um pouco perdido, porque eu estava naquela de estudar muitas horas por dia. Tipo, a quantidade de horas para mim era o essencial. Quanto mais eu estudasse, mais eu achava que eu iria aprender. Depois eu fui vendo que essa tática não funcionava. Teve vezes que eu cheguei a estudar 16 horas por dia. Daí, no outro dia, amanhecia cansado, não tinha pique para continuar os estudos. Daí, com o tempo, eu fui pegando a prática e a técnica de estudar conforme a minha disponibilidade de tempo. Quando eu comecei, eu estava no sétimo semestre da faculdade, tinha reduzido, pegado poucas matérias e ainda estagiava na Defensoria Pública. Então eu estagiava pela manhã, à tarde eu estudava para o TJ e à noite eu tinha aula. Então você tinha que conciliar aí Tinha as que diversas. conciliar. E isso era possível ou foi um desafio para você ter que conciliar todas essas atividades diárias? Foi um desafio, mas foi possível. Porque assim, o estágio exigia um pouco e da faculdade também. Daí assim, o período entre 1 hora da tarde às 6 horas da tarde era o tempo que eu tinha para me dedicar para o TJDFT. Então foi isso que eu fiz. Comecei assistindo videoaulas, fazendo resumos e muito exercício. Agora conta pra gente, você utilizou alguma estratégia, alguma técnica específica nos seus estudos? Não, não. Técnica específica não. Porque assim, eu acho que cada estudante, com o passar do tempo, acha o seu próprio método de estudo. Então, assim, o que deu certo para mim pode ser que não se enquadre na situação de outro estudante. Mas, assim, para falar como eu estudei, eu preferi estudar em biblioteca. Então, assim, você estudar em biblioteca, a diferença de estudar em biblioteca para estudar em casa é grande, porque em casa você tem várias distrações, acaba saindo do ritmo dos estudos. E um ambiente de biblioteca não, é diferente. Você está ali, vê várias pessoas estudando, te motiva a estudar. E como é que foi a sua preparação nos dias em que antecederam a prova? Né? Você tinha algum ritual, alguma técnica, ou você preferia descansar, ou aí que você estudava mais? Como é que foi? Quando foi publicado o edital, eu recebi uma ligação, né, de um amigo falando que o edital tinha sido publicado. Daí, nossa, chega a estremecer, né? Falei, poxa, o edital saiu. Tão esperado, né? Aí, assim, quando saiu o edital, eu estava me preparando para o batizado do meu afilhado. Aí eu falei, não vai ser agora que eu vou começar a estudar. Eu demorei uns 3 dias para efetivamente correr atrás do tempo perdido. Daí eu estudei muito, intensifiquei os estudos. Foi aí que eu comecei a resolver mais e mais exercícios, quanto mais melhor. Os simulados do Gran Curso também ajudaram bastante, porque o Gran Curso lançou um simulado pré-edital e depois lançou o simulado pós-edital. E assim, eu fui bem nos dois simulados. E foi isso, muito exercício sempre. E nos dias antes da prova, na semana antes da prova, como é que era? Você ficou ansioso? Você falou assim, não, vou descansar para me dedicar no dia da prova? Ou aí você estudou mesmo? Como é que foi? Eu estudei mesmo. Na última semana eu estudei bastante, eu consegui revisar todo o conteúdo. Assim, no domingo eu descansei, um domingo antes da prova eu descansei. Daí de segunda a sábado foi ralação, eu estudei, revisei tudo e consegui. E no sábado eu participei do Gran Dicas com vocês no Gran Curso e foi excelente, foi o dia inteiro de aulas e várias dicas que os professores deram foram questões que eu acertei. Umas 10 questões foram através dessas dicas que os professores deram. E eu me lembro que o professor de processo civil havia comentado sobre a possibilidade de cair no tema da dissertação jurisdição. Aí ele discorreu um pouco sobre os princípios da jurisdição, conceitos e tudo mais. E quando foi no domingo, eu me deparei com o tema jurisdição na prova. Aí foi muito bom. Agora, Wesley, assim, a gente sabe que muitas pessoas, cada vez mais, o desejo
por se tornar um servidor público aumenta na população e fica cada vez mais concorrido o concurso público e exige toda essa dedicação que você está contando para a gente. Agora, é importante reservar um tempo durante esse período de estudo, como você falou, e você foram quase 4 anos aí se dedicando, estudando, é importante reservar um tempo para fazer outras atividades, né? Quem tem um hobby, ou realmente você tem que focar no estudo e ir sem pensar em diversão, sem pensar em descanso. Não, é importante sim dar um tempo, dar uma pausa, até porque isso ajuda, né? Então, assim, geralmente nos meus finais de semana, quando eu dava sábado, assim, lá pelas 3 horas da tarde, eu já não estava com aquele pique vontade de estudar. Daí, do sábado e domingo, eu não estudava, entendeu? Eu tirava para descansar, aí na segunda-feira eu voltava com força total. Até porque se você não descansar, você acaba entrando naquela monotonia e você vai descansando a mente, acaba que uma hora você não aprende mais o que deveria aprender. Então, assim, eu aconselho a tirar ao menos um dia na semana, descansar, dar uma relaxada e tentar esquecer um pouco do que você está fazendo. Agora, o que você acha que foi o seu diferencial para conseguir passar em primeiro lugar num concurso tão concorrido como esse? Foram os exercícios. Eu fiz muitos exercícios, muitos. E assim, quando você está estudando para concurso, você percebe que as bancas repetem. Ou seja, em concursos anteriores, não tem como, o conteúdo é o mesmo, a técnica da banca é a mesma. E assim, os examinadores, eles repetem as questões de uma forma diferente. Então, assim, o grande diferencial foi fazer muitos exercícios mesmo, e por eu fazer direito, me ajudou bastante, porque o edital foi voltado muito para a área jurídica e tudo mais. Então, assim, quem não fez direito, eu acho que dificultou de certa forma, porque caiu muito tema relacionado à disciplina de direito. Mas, assim, não é nada impossível, todos têm capacidade de fazer. É só fazer muito exercício. É praticar mesmo, né? Praticar, fazer provas anteriores, eu fiz muitas provas anteriores. Agora, como é que foi ver o dia que você viu seu nome na lista e em primeiro lugar ainda num concurso tão concorrido como esse, com tantos candidatos? Foi uma sensação inexplicável, né? Porque assim, por mais que a gente estude, se dedique, eu nunca esperava ficar em primeiro lugar. Eu esperava assim, ficar entre os 35, porque o edital previa 35 vagas para a técnica. Eu pensava comigo, não, ficando entre os 35 tá bom. Daí quando eu vi lá que a minha nota foi a maior na prova objetiva, aí eu pensei comigo, nossa, eu tremi e tudo, a minha namorada estava comigo, então assim, foi um momento de muita felicidade mesmo. Meus pais, meus irmãos, todos comemoraram. E uma semana depois, salvo engano, saiu a nota da prova discursiva. Na discursiva, a minha nota não foi a melhor, mas como eu havia ficado em primeiro lugar na objetiva, daí eu ainda consegui ficar em primeiro lugar. Aí que a felicidade foi total, porque não faltava mais nada. Agora eu vejo que você fica até emocionado de falar, né? Fico assim. É uma conquista também muito uma grande conquista. Esperada, né? Agora, queria que você falasse pra gente, quais são os erros que você acha que os concurseiros mais cometem na hora de fazer uma prova e não conseguem aí atingir o objetivo? O nervosismo. No dia da prova, o nervosismo atrapalha muito. Eu mesmo estava muito nervoso, fiz a prova. Durante a prova eu estava tranquilo. Usei o meu tempo, fiz a prova. Eu sabia que eu estava indo bem na prova, até porque quando a gente estuda e vê a prova, você fala, eu estou indo bem ou eu estou indo mal? Eu sabia. Mas assim, faltavam 30 minutos apenas e eu ainda não havia passado a minha redação para a folha de respostas e nem o gabarito. Então foi essa hora que bateu o nervosismo. Tanto é que a minha redação, meu espelho de redação, a minha letra saiu toda tremida. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Eu fui tão bem, agora eu não vou conseguir passar para o gabarito. Mas assim, graças a Deus, o nervosismo não impediu que eu conseguisse, né, passar tudo para o gabarito e obter esse resultado. Agora, durante a preparação, né, durante os estudos, o que seria um erro, né? Qual seria o erro que os concurseiros cometem ao longo dessa jornada de estudos? É estudar demais, é não saber a medida
de quanto deve estudar? O que você acha que atrapalha nesse processo de preparação? Assim, na minha opinião, o que atrapalha é, por exemplo, você ficar mudando de carreiras. Por exemplo, eu sempre estudei para tribunais, eu sempre quis estudar para carreiras de tribunais. Tem estudantes que saiu a ANAC, vão fazer a ANAC, saiu a Anvisa, vão fazer a Anvisa. Não tem aquela técnica de estudar, por exemplo, ou para tribunal, ou para agências reguladoras, ou para bancos. Então, assim, primeiro você tem que ter um objetivo. Eu quis tribunal, eu foquei no TJDFT e segui meus estudos. A técnica foi a seguinte, no começo eu estudava pela doutrina mesmo, doutrina jurídica e tudo. Logo após, quando o Gran Curso lançou o curso preparatório voltado para o TJDFT, eu adquiri esse curso também. E foi através de doutrina, exercícios e do Gran Cursos que eu consegui me adaptar e ir evoluindo nos meus estudos. E qual foi o maior desafio nessa sua trajetória? O maior desafio foi o medo de não conseguir passar, porque eu abri mão de muita coisa para esse curso, para esse concurso. Na faculdade eu atrasei umas 6 disciplinas, né? Eu reduzi minha grade, tive que sair do estágio para estudar para o TJDFT. Então, assim, eu pensava comigo, poxa, eu abri mão de tanta coisa, então eu tenho que passar. E o que me atrapalhava de vez em quando era o medo de não passar, era o medo de não passar, e o pessoal que sabia que eu estava estudando falava, poxa, você estudou tanto e não passou. Porque isso acontece muito e é o que desmotiva muitos candidatos. Às vezes até os próprios amigos ou alguém da família fala, poxa, você estudou tanto e não passou, aquilo te deixa muito para baixo. Então, assim, o apoio da família e dos amigos é fundamental. Agora, já aprovado, já com toda essa experiência para contar, ainda tão jovem, que dicas você daria para quem está agora na caminhada também, nessa fase de preparação, para que consiga alcançar o objetivo? Olha, as dicas que eu daria para esses candidatos é que tenham uma meta. Escolha um concurso com antecedência, não espere o edital sair, porque desse jeito não dá para se preparar bem. Escolha um tempo razoável, no mínimo um ano antes do edital sair, antes do edital vencer, o edital anterior no caso. Foque naquele concurso, estude bastante, planeje com calma e assim, faça muitos exercícios, que é o grande diferencial. Os exercícios são muito importantes. E agora, quais que são seus planos para o futuro? Você pretende fazer um outro concurso já? Já tem isso em mente? Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua expectativa aí. Agora que eu consegui ser aprovado, né, esse ano eu vou tentar terminar minha graduação. Eu vou focar mais na faculdade para terminar, né? Daí, assim, já vou começar a estudar ano que vem para o próximo concurso do TJDFT, para o cargo de oficial de justiça. Daí, após passar para o oficial de justiça, aí eu vou estudar para a magistratura, que é o meu objetivo. Tudo no TJDFT, eu quero seguir minha carreira no TJ. E agora aumenta a confiança de conseguir alcançar esses outros passos? Aumenta e muito, porque o que antes parecia algo tão distante, agora para mim se tornou algo muito perto. Então, para o próximo certame que eu for fazer, já vou estar mais confiante, já vou ter mais técnica e mais prática. E assim, com a ajuda de Deus, tudo dá certo. Então, eu creio muito e Deus me ajudou muito. Foi graças a Ele que eu consegui essa colocação. Wesley, então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo e que têm aí esse mesmo sonho que você, né, de seguir a carreira pública. O que você diria para eles? Olha, tenham coragem, a atitude de você falar eu quero passar em um concurso, às vezes implica a desistência de muitas coisas, entendeu? Então, assim, tenha foco, tenha fé, muita fé, e assim, se dedique bastante nos seus estudos, faça os exercícios, planeje com antecedência. Eu, na minha caminhada, eu sempre usava uma agenda. No domingo eu fazia sempre o cronograma de toda semana para não me perder, isso é importante. E assim, não pare nunca de estudar. Se não foi esse concurso que você não foi aprovado, continue. Porque o concurso público, como vários professores dizem, é uma grande fila. Uma hora chega a sua vez, mas se você sair da fila, você não vai chegar lá. Então, assim, eu fiquei na fila durante muito tempo, né? O meu primeiro concurso foi em 2012
e eu consegui a minha aprovação, de fato, agora, em 2016. Então, assim, continuem, não parem, vale a pena. Ok. Muito obrigada, Wesley, pela participação Por nada. e sucesso para você aí nessa sua nova caminhada. Muito obrigado. Tá bom?